Como vocês que são pessoas que frequentam aí o meu canal, vê as minhas postagens, sabem da sinceridade quando eu vou falar alguma questão. Eu acho que a coisa mais importante de um cara que faz vídeo no YouTube é a sinceridade. Né? Quando o cara não faz uma coisa por motivação pessoal, quando ele consegue reconhecer os valores das pessoas, isso se chama ética e integridade. Então, eu fiz um vídeo falando do falso batismo de Jair Bolsonaro. Com que objetivo eu fiz isso? Porque eu sou um esquerdopata, porque eu votei no Ciro Gomes, né? Porque eu estou fazendo propaganda política. Não. Se tornou repreensiva a atitude do pastor Everaldo, também candidato a presidente da República, ex-candidato a presidente da República. Sabe-se muito bem que um pastor não pode, eu como presbítero, né, futuramente possivelmente um pastor, se Deus assim me permitir, não pode um pastor batizar uma pessoa sabendo que essa pessoa de fato não quer a Jesus Cristo. Isso se tornou evidente pelos vídeos aqui do pastor Everaldo. No ato do batismo de Jair Bolsonaro, é perguntado a ele se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele crê que Jesus perdoa os pecados do mundo. Só não perguntou se ele realmente aceita Jesus na vida dele. Isso foi um ato de hipocrisia. Primeiro que se ele tivesse perguntado, você aceita Jesus na sua vida, e o Bolsonaro dissesse sim, ele estaria comprometido com o Evangelho de Cristo. Porque o batismo, você se batiza na esperança de vida eterna, mas para essa vida você se batiza com a esperança da primícia do Espírito Santo. Então a esperança do cristão é: aquele que está em Cristo é nova criatura, ser transformado pelo poder do Evangelho. Coisa que não se evidencia na vida de Jair Bolsonaro. Nitidamente, você quando era do mundo, você tinha argumentos do mundo, você vivia conforme o mundo. Quando você aceita Jesus, as coisas se modificam. Você não está disposto mais a brigar por certas questões. Como que você aceita Jesus e o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo? Como que você consegue ainda ser um cara que exalta um torturador? O velho homem mudou. O que está acontecendo com a igreja hoje, e eu não sei por que nós estamos tendo toda essa discussão aqui, né? E eu só vou discutir pelo fato dessas representações de igreja, porque para mim são campanhas políticas. É tipo assim, você mostrar que o cara está se batizando e que ele vai representar a igreja na presidência da República. E os evangélicos bobos, abestados, vão atrás desse tipo de atitude, sendo que pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Se Jair Messias Bolsonaro começasse a frutificar de acordo com a palavra de Deus, qual seria o louco do evangélico que estaria falando contra ele? A minha fala não é só contra ele. A minha fala é de responsabilidade da igreja do século XXI. Porque quando você não faz as perguntas adequadas de um batismo, significa hipocrisia. Você sabe exatamente que o cara está se batizando de uma forma simbólica e figurada. Vocês estão desvalorizando o batismo de Cristo. Do contrário, se ele aceitou a Jesus, por que não houve mudança? Que evangelho é esse que não tem poder para transformar a vida do homem? Estou falando aqui que eu não tenho pecados, que eu não tenho erros. Porque nenhum cristão, todo cristão tem pecado e erro, mas a gente aponta para aquele que não tem erro, para aquele que é imaculado, que é Jesus Cristo. Então se batizar é um ato de comunhão. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu estou aqui como representante de Deus nesse momento para falar isso. Eu não estou falando de molecagem não estou falando isso porque a minha igreja é melhor do que a outra, porque tem gente que argumenta isso. Para isso, eu nem sou financiado por igreja, nem ganho nada, não tenho envolvimento nenhum.
Tenho minha igreja que eu congrego, visito outras igrejas, não sou um desigrejado. Mas a minha igreja não tem ligação com nenhuma dessas aí fora, apesar do nome ser Assembleia de Deus. Não tem coligação. É totalmente um ministério único. Então, às vezes eu procuro até me destacar desse tipo de critério. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amigos? O cara que está ligado a uma empresa, por exemplo, você não vai ver um funcionário da Ravan falando de Jair Bolsonaro, mesmo que ele queira, mesmo que ele tenha atributos cristãos que estão mostrando que está tudo errado. Ele tem medo de perder o emprego dele. Não tenho medo de nada, não. Às vezes falam para mim assim, isso vai dificultar você arrumar um emprego, você está desempregado. Não estou nem aí. A pessoa que me empregar tem que saber, tem que estar ciente de respeitar o país é uma democracia, tem que respeitar os meus direitos. Ele não vai colocar um funcionário ladrão lá dentro, ele vai colocar uma pessoa que pensa, pode pensar diferente do patrão, mas que dentro do ambiente de trabalho vai respeitar o seu patrão, vai cumprir as suas obrigações. É isso que não pode acontecer com esse país. As pessoas perderam o direito de falar, o direito de expressar. Não estou aqui, às vezes a gente brinca, às vezes as pessoas nem levam mais as brincadeiras, levam com teor de ódio, né? Porque tem gente que vai morrer defendendo o Bolsonaro, ainda que ele fosse Hitler. Ainda que ele fosse uma espécie de Hitler. A pessoa morre defendendo um argumento, se segura porque lá atrás falou, eu não sou assim não. Eu não sou assim não. Se eu errar, eu tenho capacidade de assumir meu erro. Eu tenho capacidade. Eu acho que falta essa humildade no coração das pessoas. Né? Eu sempre faço essa pergunta, vocês estão satisfeitos? Vocês querem a reforma da Previdência do jeito que está aí? Então deixa passar. Eu não estou nem aí. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu sei que Ele não vai me desamparar. O justo não mendiga o pão. Eu tenho fé nisso. E mesmo que eu passar por necessidade, não vou ficar culpando a Deus dos meus problemas, não. Mas você é capaz, sem Jesus, de segurar o seu orgulho aí, os seus argumentos, e ter uma aposentadoria fajuta, porque não é um, nem dois, nem três que está falando mal dessa situação, não. São especialistas. Agora parece que todo mundo que fala contra a esquerdopata, né? É o assunto do momento. Mas você pega pessoas formadas, pessoas... Elas podem ter até cargo político, mas tem gente que não tem cargo político, que entende isso daí tudo. E tá vendo, cara, e é tão simples de ver, mas só que o cara não assume que errou. Aí o cara fica assim, fulano ele fez uma estrada lá onde Judas perdeu as botas. Eles estão se alegrando com a estrada, enquanto aqui a situação é mais grave. Tem gente passando fome. Eu conheço pessoas que catam lixo na rua. Eu vejo a dificuldade dessas pessoas. Tá? E você não vai esperar do empresário que tem uma opinião. Então só quem resta? O cara que está preso na empresa, o outro é militar, não pode falar em questão de política. Né? É militar, não pode falar de repente... dificilmente ele vai falar de um assunto que é o contraditório do que as Forças Armadas tá representando. Quem é que vai falar as coisas? Só quem está livre disso tudo. O outro está preso na empresa, o patrão dele crê que, né, o patrão vai ver o lado dele, do lucro. Se ele puder tirar os 40% do teu FGTS, ele vai agradecer e você vai ficar fazendo bico aí. Então a pessoa está vendo a realidade, mas não consegue. Agora, a minha repreensão é contra a igreja. Vocês estão aceitando tudo o que se coloca. Vocês podem ver os meus vídeos anteriores. Eu sempre gostei da pregação do Senhor Malafaia. Eu considero um cara muito inteligente. Teve uma ótima representação no meio evangélico. Até começar a vir missionários dos Estados Unidos para cá. Sabemos que nos Estados Unidos a teologia da prosperidade acabou com aquilo lá. Nos Estados Unidos, um dos pregadores lá é Paul Wash. Quem está ligado nesse tipo de coisa, que eu me ligo, dificilmente se tem umas pessoas que se arrependem lá. O arrependimento deles lá é só quando convém. Então, vivem uma prosperidade, e prosperidade nem sempre é sinônimo de que Deus está agindo, não. Porque prosperidade, às vezes, é sinal de que o povo está entregue à luxúria, à prostituição.
Não se engane, não. Foi assim que os Estados Unidos se lascou lá na época lá do Hitler lá. Estavam vivendo a prosperidade até que veio a tristeza. Começaram a diminuir o exército, né? Não tem sem preocupação. Vamos diminuir aqui o exército, cortar gastos, não sei o que, até que veio o Japão e ó, sentou o sarrafo. O Japão só cresceu no seu poder bélico. A prosperidade cegou eles. Cegou. Esqueceram de cuidar do exército. Ficaram fracos. Fez deles frágeis. Então, o Silas Malafaia era um cara que tinha o meu apoio. Aí começou a vir negócio de 600, 900 reais pedido. Se eu tivesse dinheiro, eu teria vontade de ajudar o ministério dele. Mas depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a questionar a situação. Gente, que absurdo. Já se falavam de uma grande... Eles falavam de um grande momento no país que ia passar por um momento de dificuldades e tal. E as pessoas tinham que doar dinheiro para a igreja para serem livres disso. Gente, eu pensei no seguinte: será que Deus não está preocupado com quem está desempregado, mesmo aquele que não estão dentro da igreja? Ou Deus só se preocupa com quem está na igreja? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é sobre todos, chove sobre os maus e sobre os bons. E se eu conheço o Deus, né, que a gente vê pela Bíblia, tem gente que se baseia assim, vamos abençoar Israel porque o nosso país vai ser abençoado. Não se esqueça das últimas palavras de Jesus sobre Israel, foi tudo de maldição. Havia muitos profetas na época do profeta Elias, mas havia muitos leprosos na época do profeta Elias, somente um leproso foi curado, que era Naamã, do povo da Síria. Havia muitas viúvas na época do profeta Eliseu, se eu não estou invertendo as coisas, mas a nenhuma viúva de Israel foi enviado o profeta para dar prosperidade a ela, a não ser a viúva de Sarepta, que também não fazia parte de Israel. Perderam a bênção. Deus parou de abençoar o povo dele e passou a abençoar fora, e inclusive aos próprios inimigos de Israel. Então se ligue nisso. Deus, Ele é Deus sobre todos. Ele tem a bênção sobre o seu povo, mas se o seu povo começa a pular fora, a bênção vai para fora. Por isso está escrito: as prostitutas vos precederão o reino de Deus. E os que estão dentro vão sair, vão perder o espaço para quem estava lá no mundão, aqueles que são condenados hoje. Então preste atenção nisso. Por isso que eu estou falando nesse vídeo aqui. Então, o Silas Malafaia veio apoiando a Aécio Neves, veio apoiando só gente podre. Ele está usando a sua influência, e com certeza o Espírito Santo não vai estar com ele nessas horas. E não adianta ele vir com esse papo de que você está falando mal de pastores. Não, se tornou repreensível. Paulo disse: nós temos direito de julgar o de dentro. O de fora Deus julgará. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria direito de repreender a Pedro, quando ele hipocritamente estava comendo lá com os gentios, e quando chegou da circuncisão, ele fugiu e dissimulou com os demais apóstolos, e Paulo viu que se tornara repreensível. Então, nesse momento, o pastor Everaldo se tornou repreensível. E qualquer diácono, presbítero, pessoa entendedor da palavra de Deus pode repreender, porque ele está fazendo a obra de Deus, perdeu a sua moral. Jamais vai se repreender o cara que está pregando a verdade. Paulo chega na igreja, Emineu e Fileto estão deturpando a fé, estão assegurando que a ressurreição já aconteceu. Quem era Emineu e Fileto? Mestres da igreja. Estavam desviando, estavam fazendo errado. E aqui nesse batismo, eu não vou botar aqui para não tirar os direitos do vídeo, senão depois eles vão tentar bloquear. O pastor não pergunta se ele aceita Jesus. Eu vou botar para vocês ouvirem. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredita. Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? É o Salvador da humanidade? Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perguntou se ele aceita?
Não houve a pergunta, não perguntou, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E eu que estou errado? Eu que estou errado? Ou ele que está certo? Jair Messias Bolsonaro, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Porque ao momento que você faz isso e você se batiza e você não aceita de verdade no seu coração e mentiu, as maldições de Deus vão vir sobre a sua vida. No momento em que você aceita, você aceitou uma aliança com Deus. Jamais você vai poder fazer uma reforma da Previdência do jeito que está aí. Então, quem está errado aqui na história? Sou eu? É o Salvador da humanidade, mas é o seu Salvador? Então isso está errado, é uma atitude hipócrita. E eu estou aqui para denunciar isso. Eu vou fazer mais um vídeo sobre isso.